Muito boa noite, que o Mestre Jesus nos envolva e ampare a todos. A saudação de carinho para a gente, ela é a mesma, né? A gente comentava agora há pouco com os amigos, que sustenta a gente na tarefa, em qualquer lugar que a gente tiver, é o trabalho doutrinário espírita. Eu e a Janine, então a gente vai fazer um trabalho em parceria hoje. A gente tem uma máxima na nossa vida pessoal que é o seguinte, ó, a gente pode morar em qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma casa espírita, né? E eu descobri, particularmente, como bom mineiro que sou, que Texas é Minas Gerais dos Estados Unidos. Por quê? Porque College Station é ali de Mineiro. College Station é ali, né? Eu nem sei quantas milhas dão, porque aqui vocês medem horas as coisas, né? É 1h50, é ali. E aí tem um negócio no meio, não é merchandising não vou fazer não, tá? Um negócio que vem de sanduíche no meio, tem um esquilinho, entendeu? Não é merchandising não. Ok? Aí você para ali, beleza, alegria, você vê uma diversidade de gente, uma diversão, um monte de lanche. Então, se a gente já sente em casa, eu falo, né? Esse apoio que a gente tem de vocês aqui é formidável para a gente. Nos dá pertencimento, nos faz nos sentir em casa, dilui qualquer possibilidade de saudade, sabendo que a gente está com um grupo de amigos. E, na verdade, resgatando o pensamento de Valdo Franco, em comunicação com os espíritos, o resgate do cristianismo através da doutrina espírita, efetivamente, nos convida a entender cristianismo em essência. E os cristãos da primeira hora, o trabalho era exatamente esse. Eles não estavam todos em um local só. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo de Paulo de Tarso, grande divulgador do espiritismo, o que ele vai fazer do espiritismo, do cristianismo? O que ele vai fazer, a bem da verdade? Ele vai sair de uma região específica, ali onde está colocada os primeiros cristãos, Jerusalém, e vai andar todo mundo conhecido à época. Europa, divisa com a África, Oriente Médio, vai andar toda aquela região, e ali ele vai encontrar pequenos grupos. E nesses pequenos grupos, aquela troca de energias, aqueles reencontros, alimentavam a tarefa. Você passa quase 2.000 anos de história, em 1857, mas vamos lá, 1868, com a Revista Espírita de Kardec e a Viagem Espírita de 1862, ele vai dizer o quê? Como é que ele viu o futuro do espiritismo? Grandes grupos, grandes templos, grandes igrejas? Não, eram pequenos grupos mesmo, onde as pessoas iam se corresponder, iam conversar, iam trocar ideias. E hoje, né, pós-pandemia, a gente vive exatamente isso, né? Então, a gente está aqui em Houston, mas na verdade, Houston é qualquer lugar do planeta. A gente com uma câmera, com um recurso da tecnologia, a gente conversa com todo mundo. E quando a vida permite, a gente se encontra. Então, acho que viver essa experiência com vocês aqui agora é resgatar essa experiência de ser cristão da primeira hora, sabendo que somos da última hora, né? Está lá no Evangelho também, nos lembrando dos salvadores da última hora. Mas vamos conversar um pouquinho do que é o nosso tema da noite de hoje e por que a gente faz esse trabalho em conjunto aí, Janine. Pouco antes da pandemia no Brasil, num trabalho com juventudes, é uma prática comum no Brasil, em algumas casas, aconteceu o seguinte: pelo menos durante um mês do ano, a área da infância e da juventude assume os trabalhos doutrinários da casa. Então, ou seja, são os jovens que fazem a leitura, que fazem a prece, que coordenam as atividades, às vezes ministram as palestras, então é bem divertido. E quando eu falo jovens, é jovens desde o começo da adolescência até os lá de 21. Então você tem, às vezes, dirigindo a reunião um jovem de 13 anos, é um barato, né? Porque aí você é obrigado a lembrar que não tem um jovem de 13 anos ali, tem um espírito que nesta encarnação está com 13 anos. E é bacana, porque trabalha o nosso exercício de humildade, né? É um jovem, está ótimo, está na tarefa dele aqui, é um papel, e aí você exercita respeito, trabalha parceria. E nessa ocasião, uma companheira muito amiga falou assim: Fred, a gente queria conversar com os jovens sobre o futuro. Porque, na verdade, todo mundo fala que o futuro vai ser melhor, do futuro, mas que futuro é esse que nunca chega? Ela fala, o mundo é regeneração, então a gente está doido para ver o mundo em regeneração, né? Mas a gente quer que ele já chegue pronto. A gente não quer o processo de chegar a ele, né? E a gente fica imaginando um futuro com essas expectativas, e como é que vai ser esse futuro? Então a gente intitulou a palestra chamada O Futuro é Agora, e que tinha inspiração numa música que eu vou daqui a pouco fazer a leitura dela junto com vocês. Baseado nisso, Janine vem feito uns estudos recentemente a respeito do que ela vai falar, não vou dar spoiler, ok? Ela vai falar, mas que tem uma pergunta inicial para ficar na nossa reflexão. Será que a gente tem noção mesmo de futuro? Por exemplo,
a gente imagina o nosso futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos. Mas sabe quando a gente pensa em futuro de verdade? Quando a gente consegue ver uma linha de chegada. Por exemplo, se nós soubéssemos que a gente tem mais 3 meses de vida. Ixi. Não fala não que atrai, não fala não que atrai. Não é assim? Eu não tenho medo de morrer, mas eu não tenho pressa e não converso sobre esse assunto porque eu não quero atrair. Pois é, mas essa é a única certeza que a gente tem. Quando eu falo de futuro, assim, Fred, você consegue prever o futuro? Eu consigo prever o futuro. Todos vocês vão desencarnar um dia. Não precisa ser hoje, para não atrapalhar o estudo. Gente, está gravando, né? Poxa vida. Né? Então, ou seja, a gente tem essa certeza. Só que a gente vive uma vida inteira desconsiderando essa que é a nossa única certeza. Então tem que pensar na morte? Não, tem que pensar na vida. Mas sabendo que a vida, ela tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada do ponto de vista material. E aí a filosofia entra, perguntando o seguinte, o que eu estou fazendo com esse tempo? O que eu estou fazendo com essa possibilidade? Essa semana, lá na universidade, na Texas A&M, aí eu faço merchandising mesmo porque eu gosto de lá. Né? Lá na Texas A&M, o meu professor, um dos meus professores, falou uma coisa muito interessante. Ele falou que ele estava na missa, e muitos católicos lá são, de Páscoa, e falando lá que eles estavam conversando com o padre e tal, e ele falou uma coisa muito interessante. Foi feita uma analogia entre amor e tempo. Né? Então, na verdade, no inglês, love and time, são 4 letras. Ele falou o seguinte, olha, você quer saber o que você ama? Quer entender o que é amor para você? Onde é que está seu tempo? Onde você está colocando o seu tempo? A gente vai lembrar lá da passagem de Mateus, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? Então, ou vice-versa, fiquei com dúvida agora. Mas o fato é, onde você está empregando o seu tempo? Então, ali está todo o seu afeto. E a reflexão importante para a gente, nesse bate-papo inicial, é pensar o seguinte, né? Se eu tivesse noção clara de quantos dias eu tenho até a minha volta ao mundo espiritual, porque ninguém morre, a gente só volta. Mas a gente evita pensar nisso. Porque assim, mas como é que é? Não. Se a gente tivesse maturidade de pensar assim, não, eu vou voltar, eu vou continuar vivo. Mas a gente ainda traz na nossa imagem mental as figuras das nossas diversas denominações religiosas do passado. Então a gente pensa, vai ser o inferno, vai ser o desconhecido, vai ser um purgatório, vai ser o quê? Aí a gente pegou o André Luiz lá e ficamos com a figura do umbral na cabeça como algo permanente. Quando o André Luiz vem nos dizer o seguinte, olha, permanente por 8 anos foi o meu caso. Mas ele cita vários outros casos das pessoas que passaram por ali. Porque o umbral, como está a porta ali, o umbral é um ponto de passagem. É um vão, é um espaço de passagem. Então, todos nós passaremos, porque você não tem como sair da Terra para o mundo espiritual sem passar por algumas camadas, que nós vamos chamar de umbral. São essas camadas vibratórias ao longo da Terra. A gente não pensa sobre isso. Meu Deus, então calma, vai ser legal, desencarnar vai ser bom. Então tem que pensar nisso também, porque isso vai ressignificar a vida da gente. Eu quero um mundo melhor, então o que eu faço com a minha vida hoje? Por isso, o título então, do nosso estudo virou O Futuro é Agora. Não adianta pensar no futuro, o futuro é hoje. Eu começo a considerar minhas ações futuras exatamente no dia de agora. Uma ação nossa no presente, de estar aqui juntos, por exemplo, batendo um papo na noite de hoje, já mudou todo o nosso futuro. Porque a gente podia estar fazendo outra coisa. Em outras épocas, eu podia estar fazendo outra coisa. Eu estava em casa vendo o jogo. Está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas ao escolher sair da minha casa, dirigir X horas, no caso de vocês, que as distâncias aqui são todas longas, e estar aqui é uma opção de vida. E essa opção tem impacto no futuro. Mas quem não faz isso está errado? Não. Eu não posso nunca pensar no outro nesse aspecto. Eu posso pensar em mim. Não no sentido egoísta, no sentido das opções que eu fiz para mim. Então, essa opção que eu fiz para mim tem consequências, tem possibilidades futuras. Então, a gente pegou uma letra de uma música, que aí agora eu vou contar para vocês babados. Tá gravando, né? Babados assim, pequenas fofocas, né? Que tem tudo a ver com o meu começo de namoro com a Janine. Onde? Conta a fofoca, Fred. Pois é, porque na verdade, a gente trabalhava no mesmo encontro de evangelizadores do Brasil. Ela da equipe pedagógica e eu da equipe de música. Né? Então, essa música faz um pouco parte também da nossa história, a gente vai construindo isso depois.
Não tem nada de romance na música, foi só uma fofoca para vocês ficarem acordados, ok? Vamos lá, a música se intitula Novo Sol, e ela é um convite para pensar o futuro. Ela diz o seguinte, no texto dela: olha, já desponta um novo sol. Opa, então estamos amanhecendo, né? O mundo já desperta a sorrir. Você pode pensar no mundo de regeneração, você pode pensar no novo dia que está começando. É uma licença poética que as músicas têm. É hora, irmão. Pega a estrada, comece a caminhada com os que já se vão. Ou seja, tem gente já caminhando. O convite é para a gente pegar essa estrada. Então Jesus, só de encarnado conosco, já está 2000 anos, falando assim, vamos para a estrada. Vamos para a estrada, vem com a gente. E a gente, não, agora não, estou com uma preguiça danada, não, eu quero de carro elétrico, não. Então, a gente foi postergando essas possibilidades. E aí, ela vai dizendo o seguinte, a música, né? O futuro que você tanto espera, ele é agora. Vai em frente sem demora, porque a esperança é você. Uau! Esperança, não do verbo esperar, vai dizer o filósofo, mas do verbo esperançar. É um verbo próprio, né? Quem constrói o futuro melhor só pode ser eu. Só quem pode refletir sobre as ações do futuro sou eu. Então, a construção desse futuro que eu quero está em mim, por mais que o mundo seja muito esquisito ou esteja muito esquisito. A gente hoje liga os telejornais, assiste vídeos do YouTube, lê os jornais e as revistas e você fica assustado com o que está acontecendo. Em qualquer lugar do planeta, mortes em escola, assassinatos em família, casos conjugais que são hediondos, né? Países em guerra pelos motivos mais torpes e absurdos do mundo. Então assim, meu Deus, olha 2000 anos atrás, era muito pior. 2000 anos atrás, gente, faz essa imagem mental, Roma, uma cidade, uma capital, pensa em Houston, pensa num centro, em downtown lá de Houston, em que as luzes das ruas eram iluminadas por corpos pegando fogo. Era assim. Então, eram os cristãos da época que eram queimados como tochas vivas, iluminando as ruas. Então, ele fala assim, nossa, o mundo está complicado. Já foi muito mais complicado. Está até bom. Mas não pode estar bom. Não está bom para o que ele tem que ser. A gente já andou um tantão. Então, diante do caos que a gente vê no planeta, calma, serenidade e esperança. Só que a esperança é a gente. A gente tem que ser, conforme nos convidam os Espíritos, as cartas vivas do Evangelho. Não da santidade, mas daquelas pessoas que estão comprometidas em viver diferente. Em entender a nossa condição transitória na Terra, em entender a finalidade da nossa encarnação. Então, isso vai mudando e as pessoas percebem. Eu vi você tem um negocinho diferente. No Brasil, as pessoas falam assim, você tem um jeito de espírita. Eu não sei o que é jeito de espírita, mas você tem jeito de espírita. Aí eu fico, o que é jeito de espírita? Porque jeito das várias religiões eu sei. Um é o tipo de camisa que usa, um usa a Bíblia debaixo do braço, o outro só vai para a igreja no final de semana. Então você sabe medir. Mas e o espírita? O que é o jeitinho de espírita? O jeitinho de espírita, por mais maluquinho que os espíritas sejam, é um jeitinho conciliador. O espírita ele tem uma característica, que é buscar de alguma forma conciliação. Porque ele sabe que por pior que sejam as pessoas ou a situação no nosso julgamento, eu tenho que estar com elas. Então, meu chefe terrível do trabalho é só um irmão em dificuldades. Eu quero que ele desencarne? Eu quero que ele desencarne. Mas eu não quero matar ele, só quero que ele desencarne. É progresso. Não é isso? Eu quero que ele desencarne tranquilo, dormindo, que ele possa ter uma boa janta à noite, ter feito uma prece antes de dormir, deitar, ficar bem aquecidinho, dormir no edredom gostoso e desencarnar em paz. Igual um passarinho, não é isso? Aí meu irmão responde, é pedrada na cabeça ou alpiste envenenado, né? Porque é assim que passarinho desempassarara, né? Morre assim. Mas vamos lá. Somos nós, então, a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir e frutificar. Quase nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, como está escrito lá no Dômen de Allan Kardec. Essa música, então, é o mote para o nosso estudo. Vamos lá, Jay, avança para a gente. A fundamentação doutrinária está onde? Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 10, da Lei de Liberdade, Conhecimento Futuro, questões 868 a 871.
onde Kardec, né, e os companheiros encarnados da época vão travar com os espíritos uma série de questões e comentários a respeito do conhecimento futuro. E a pergunta é, qual a utilidade? Se Deus tudo sabe, tem a onipotência, a onisciência, seria útil para o homem conhecer o futuro? Teria alguma validade sobre isso? As questões são as seguintes, ó. Pode o futuro ser revelado ao homem? Ah, tem gente que vê o futuro, lê as mãos, né? Aí, ó, joga os búzios, não é isso? Nada contra a prática dos nossos irmãos. Mas pode ser revelado o futuro? Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? E eu falei, nossa, então a gente pode saber o futuro? Claro que pode. Algumas coisas são lógicas na vida da gente. Eu sou capaz de dizer que cada um de vocês é capaz de predizer quase com perfeição o dia de amanhã de vocês. Sobretudo se vocês têm um trabalho rotineiro. Vocês sabem a hora que vocês vão acordar, a hora que vão chegar no trabalho, quem vai ser a primeira pessoa que você vai encontrar, quem vai ser a pessoa mais difícil do dia. Você consegue até prever, em alguns casos, a roupa que a pessoa vai usar, o perfume, você prevê. Você prevê perfeitamente isso. E se você navegar na rede social, você sabe mais coisa da pessoa ainda. Você sabe tudo, sabe onde a pessoa teve ontem. Aí você vai ser o vidente, ou clarividente. Foi feita uma pesquisa assim com o Facebook uma vez, onde as pessoas eram abordadas na rua por uma pessoa dita leitora de futuros, e na verdade era alguém acessando a rede social da pessoa. Ah, você já fez tal coisa, você já foi ontem. Nossa, como é que você sabe tudo isso de mim? Está tudo na rede social, é só você ver. Mediunidade de tecnologia. Né? Simplesmente assim para você fazer. Mas a questão básica é entender o seguinte. Ora, algumas coisas são predizíveis. A metáfora que a gente utiliza é o seguinte. Suba em cima, no cume de uma montanha, e comece a olhar de cima o que está acontecendo. Se eu tenho um carro vindo desse lado e um carro vindo desse outro lado, eu sei predizer que, se não acontecer algo no caminho, eles vão bater em que local. Eu sei a velocidade desse, a velocidade desse, calculo o tempo, e eles vão bater no quilômetro 32, se não mudarem de rota. Aí eu posso dizer assim, o motorista do carro A, motorista do carro B, eu sugiro que você pegue a sua mão, que você desligue o celular, que você diminua o volume do rádio, preste atenção na sua faixa, senão no quilômetro 32 vai ter um acidente. Mais ou menos as pessoas que têm o dom da clarividência, numa comparação aqui didática, têm essa habilidade. Se deslocar do contexto atual e perceber de fora isso. E aí antevém. Mas muitos de nós já tivemos momentos que nós chamamos de déjà vu. Já viram isso? Já viveram isso? Nossa, acho que já vi isso acontecendo alguma vez? Nossa, já vi essa cena acontecendo aqui agora. Quantas vezes a gente tem essa sensação? Porque, na verdade, nos nossos desdobramentos corpóreos, via de regra no nosso sono à noite, nós temos uma percepção ampliada. E aí, nós subimos acima da montanha da nossa encarnação e vemos tudo o que está acontecendo. E aí você começa a fazer inferências temporais. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? Mas Kardec, ao conversar com os espíritos, ele tem algo bem interessante, do tipo assim, já pensou que se você soubesse que um parente seu muito rico vai desencarnar e vai deixar toda a herança dele para você, como é que seria a sua vida? Muitos de nós passariam a viver a vida em função dessa herança. Alguns de nós passariam a desejar a morte da outra pessoa. Acho que não acontece. Acontece. Fala assim, olha, tem uma coisa que eu adoro de ficar mais velho. Com 30 anos de idade, fala, ninguém pensa isso. Hoje que eu tenho 50 anos, as pessoas só pensam nisso. Na frente da sua mãe, eu falei assim, Sabe que eu sei disso? Vou contar o caso. Minha mãe, nos últimos 4 meses de vida dela no hospital, eu comecei, já sabendo que ela ia desencarnar, a fazer o levantamento jurídico da vida dela. Óbvio, vai desencarnar, tem burocracias para ver. E eu descobri que ela tinha um seguro do plano de saúde dela. E o seguro era X reais, que ia tanto para cada filho, tal. E minha irmã minha, desesperada, porque ela tinha que pagar uma conta. Tá gravando, não vou contar o nome da minha irmã, não. Desesperada, tá o negócio. Eu falei assim, então tá bom. Aí eu falei, olha, fica calma. A mãe cuidou de tudo, inclusive dessa parte, pra gente. Tá tudo certo, tá o negócio. O que ela fez? Gastou antecipado. Porque a conta estava apertada ali, o negócio. Tá tudo bem, não tem problema. Só que eu falei assim, pois era melhor ter esperado a mãe desencarnar, porque cada mês que ela durou a mais, foi justo que você teve que pagar depois, né? A vida é assim. Então você imagina, detalhe, não era um problema grave isso. Quantos problemas graves existem de verdade? Então a gente brinca assim com essas questões de entender, olha,
será que se eu soubesse do meu futuro, eu teria mais coragem ou mais medo? Não, se eu soubesse, eu teria mais coragem. Tem certeza disso? Por exemplo, eu queria ser igual o Chico Xavier numa encarnação futura. Tem certeza disso? Eu gosto quando as pessoas fazem assim. Isso é sinal de maturidade espiritual, gente. Parabéns. Isso. Assim, porque, eu queria ter um Emmanuel para mim. Tem certeza disso? Imagina, né? Imagina, você vai assim, você pensa, tirar a meleca do nariz e botar embaixo do negócio assim, ó. Tem certeza? Meu Deus, nem isso eu posso fazer. É uma vida de renúncia. Uma vida de Chico Xavier, de Valdo foi uma vida de renúncia. Né? Então a gente fala assim, nossa, meu Deus, dirigiu lá de College Station para cá. Nossa, que esforço imenso. Num carro bom, funcionando bem, com ar-condicionado, né? Com GPS, com highway, com... O que eu posso reclamar? Ainda parei no esquilo aqui para não fazer, né? Não parei, não, mentira. Parei, não, dessa vez não, mas nas outras eu já parei nas voltas, sempre na volta eu paro. Entendeu? Ela fez, o que foi difícil? Difícil assim, se Fernanda falasse assim, né? Fred, você pode vir a pé de College Station? Fernandinha, gosto muito de vocês, mas meu amor tem limite. Aí seria difícil. Seria muito mais complicado. Não é muito de carro? Qual dificuldade teve? Que mérito tem nisso? Então, a gente tem que entender que essas possibilidades que a vida vai nos apresentando são possibilidades de nós nos reencontrarmos com a gente mesmo. Então, saber o futuro, nossa, eu vou ser um Chico Xavier um dia, mas eu não quero essa vida não. Então você começa a se afastar disso. Então algumas coisas precisam nos ser ocultas. Por quê? Para que nós possamos viver o agora. Por isso que o futuro é agora. Amanhã, não sei amanhã. Posso não estar vivo amanhã, materialmente falando. Então eu só tenho hoje. Eu só tenho esse momento. Já pararam para pensar que esse momento aqui agora, ele nunca mais vai se repetir de novo? Esse momento aqui nunca mais vai se repetir de novo. É só agora. Então lá no dia 12 de abril de 2023, lá na cidade de Houston, né, conversando no Kardec Spiritist Society, estavam lá essas pessoas. É só a gente que está aqui, mais desencarnado. Mas ninguém tem essa história para contar. Essa história é só nossa. E isso é maravilhoso. Então a gente começa a ressignificar as coisas. O abraço que dá no outro, o bate-papo, a história que conta, a brincadeira, o ouvido para a dor, tudo passa a ter outro significado. Tudo passa a ter outro momento, né? Outro sentido para a gente. E aí, quando a gente começa a trabalhar futuro, a gente vai agora sair do Livro dos Espíritos e ir para um fórum bem diferente. Fórum Econômico Mundial. Né? São as pessoas que estão pensando no futuro social e econômico do nosso planeta. Eles vão dizer o seguinte: quais são as habilidades demandadas para o futuro das pessoas? O que se espera para os próximos 30, 40, 50 anos da humanidade que vai estar aqui? Fred, eu não sei se vou estar encarnado, mas vai reencarnar, então pode ficar tranquilo. Vai desenvolver essa habilidade. Porque o mundo vai demandando isso. Vai pedindo para que a gente tenha isso. Então, o The Future of Jobs Report, isso de 2020, tem uma versão mais atualizada dele, ele sugere isso. Porque ele vai dizer o seguinte: de profissões que não existem ainda, você pensa, meu Deus, qual vai ser o emprego do meu filho? Fica tranquilo. O emprego dele não foi criado ainda. Já pensaram nisso? O emprego dele, por exemplo, analista de dados, que na época do age da Fernandinha aqui, tem coisa de 15 anos atrás, foi pouco, né? Bem recente, Fernandinha, a gente formou tem 15 anos aqui. Que quando a gente estudava essa área, tinha um contexto, hoje o menino aprende isso no final do ensino médio dele, ou do high school aqui na América do Norte como referência. E vai ser uma habilidade que todo mundo vai ter que ter. Detesto fazer coding. Todo mundo vai fazer. 2 idiomas, todo mundo vai falar. Relacionar-se com o outro, todo mundo vai ter. E isso vai ser cada vez mais assunto de base, porque a humanidade vai ser diferente. Então, a gente começa a construir agora essa humanidade diferente. E aí, o que eles dizem para a gente de habilidades do futuro? Vamos lá, Jay. Pensamento crítico, ou seja, ver as coisas, refletir, fazer um senso moral e depois agir. Não pegar uma mensagem do WhatsApp e achar que é verdade, tá, gente? Sei que vocês não fazem isso, mas tem gente no Brasil que faz isso. Eu vi no WhatsApp, é verdade. Cuidado. Então, pensamento crítico. Kardec diz isso para a gente. Rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. O que a gente faz nos dias de hoje?
divulga uma mentira como se fosse 100% da verdade. É um mundo doente que está vivendo. Capacidade de resolver problemas. Aí quer dizer coisa para vocês. Ai, meu sonho é não ter problema. Quem já me ouviu aqui, eu acho que eu sempre repito isso. Tem 2 tipos de pessoa no mundo, não sou eu quem diz isso, é Divaldo Franco, então briguem com ele. 2 tipos de pessoas. As pessoas que têm problema e as pessoas que são problema. Pode escolher. Ai, ai. Ai, né? Ai, ai. Eu tenho muitos problemas, graças a Deus. Porque senão eu sou problema para alguém que tem que resolver um problema. Essa é a vida. Então, resolver problemas é um sinal de que eu estou em condição de, por minhas próprias pernas, próprios braços, ou se eu não tenho pernas ou braços, pelas minhas próprias faculdades, que eu sou portador nessa encarnação, de enfrentar a vida. A vida é isso. Agora, o que é problema? O problema, na verdade, é uma situação nova, aparentemente desconhecida que eu estou enfrentando. Depois que eu passo por ela, né? Bruno, depois do segundo filho, terceiro e quarto, mole. Tranquilo. Tranquilo. Primeiro filho. Olha lá, é assim, ó, a mãe é assim. Primeiro filho. Ai, respirou torto. Ai, tá respirando torto. Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Aí vai lá, põe o dedo na frente do nariz, vê se tá respirando. Tá vivo, tá jóia. Segundo filho. Não, respirando eu sei que tá. Esse gemido é diferente. Tá. Terceiro filho. Deixa. Quando chorar, eu levanto. Porque tem que otimizar o tempo. No quarto filho, Bruno, o que você faz? Manda o primeiro ir lá resolver, porque eu já estou fora disso. É isso, porque a gente já aprendeu como é que funciona. Né? O brinquedo, como é que o brinquedo funciona. Então a gente vai tranquilo nisso, então, resolvendo problemas. Faz parte da nossa vida. Então, cada problema superado é uma habilidade desenvolvida. Vamos lá, Jay. A aprendizagem ativa, ou seja, a gente vai cada vez mais ser convidado a botar a mão na massa, fazer as coisas. Não tem mais aquele que ensina e o outro que faz. Eu aprendo fazendo. Hands-on, no conceito norte-americano. Né? E aí você pensa assim, como é que Jesus fazia? Isso está no livro Boa Nova. Como é que Jesus fazia? Jesus ensinava, depois exemplificava. Jesus fazia, aí a pessoa assim, nossa, ele fez tal coisa. Agora eu vou ensinar para vocês. E é sempre assim, ele convida para uma caminhada, ele convida para um passeio, aí ele vive a experiência com os apóstolos. Jesus, mas por que isso? Pois é, lembra da nossa passagem, da nossa caminhada, tal. Tem uma que ele faz com o João que eu adoro, é um tema de outro estudo, que fala, não, João, vamos ali comigo. Ali dele era ali de Mineiro, literalmente. Né? Que ele sai eu não sei se é de Jericó para Jerusalém, aí a referência não faz pouquinho referência, mas ele vai andar 23 quilômetros. Ele vai 26 quilômetros andando, volta 23 quilômetros, são 46 quilômetros andando, caminhada básica. Né? Então Jesus já era fit naquela época, já estava assim, ó, tranquilo e tal. Né? E na volta que ele ensina para João as coisas. Então na volta caminhada. Então João pergunta na casa de Pedro, eles vão caminhar, volta. Na volta ele fala, tá vendo? É isso, a sua pergunta é isso. 40 quilômetros depois. E aí tinha mais 6 para andar, mais 3 para andar para chegar em casa. Assim. É isso. Então, essa aprendizagem ativa que Jesus vai dizendo para a gente há um tempão. Como é que eu faço caridade? Fazendo. Como é que eu perdoo? Perdoando. Como é que eu amo? Amando. Não tem outra forma de fazer. Mas o que é amar? Faz da forma que você acha aí e vai fazendo. Qual é a melhor forma de limpar banheiro? Vai limpando como você sabe. Aí no final de um tempo, você tem técnica. Não, tem que começar por aqui, tem que dar de tal jeito. Mas você só vai saber fazendo. Não tem como ser diferente. Né? Como é que faz café? Fazendo. Primeiro vai ser talvez esquisito, mas depois você vai estar com sommelier de café. Tem que botar água aqui a 86 Fahrenheit, tem que botar em gotículas pela beirada, sair circulando, tal, com a pressão de tantos bar. É isso, porque você ficou bom naquilo pela prática. Né? Quarto ponto, resiliência. Resiliência, muitas vezes, é um conceito que vem da ciência dos materiais, né? Diz assim, é a capacidade do objeto deformar-se e voltar à forma original. Ninguém volta à forma original. Esse termo vai ter que mudar. Mas, na verdade, resiliência, no sentido filosófico, é a capacidade de passar por uma situação, problema, e voltar à condição de equilíbrio com a experiência adquirida. Então, cada vez que eu vivo a experiência,
Eu volto para uma condição de equilíbrio, só que eu estou melhor agora. Você fala assim, ah, meu Deus, envelhecer é ruim. É maravilhoso. Sabe qual que é a dor da gente que vai ficando mais velho? É não ter a cabeça que a gente tem agora, quando a gente tinha 18 anos de idade. Por isso que tem um ditado brasileiro que é assim, se o novo soubesse e se o velho pudesse, não haveria nada que não se fizesse. É belíssima essa reflexão. Porque, na verdade, eu queria ter essa cabeça quando eu tinha 18 anos. Ótimo. Então, é só uma questão de corpo. Continua evoluindo e pronto. Né? Olha o que o Chico Xavier falava aos 90 anos de idade. Por dentro eu me sinto um jovem de 18 anos. Então, corpo é corpo, gente. Vai estragar mesmo. Eu já disse aqui para vocês. Tem uma coisa ótima do corpo quando desencarna. O que é? Quando você desencarna, acontece um fenômeno imediato na vida de vocês. A gente emagrece, querida, na hora. Então, você está brigando com a balança, desencarnou e emagreceu. Ah, Fred, mas aí não tem graça. Você quer tudo? Né? Você quer tudo na vida? Não. Então, desemagrece. Ah, quando você está pesando 60, 70, 80 pounds, desemagreceu na hora. Pesa microgramas. Vai ficar, beleza. Até volitar. Olha que beleza é isso. Mas tem que desencarnar. Mas para volitar também tem que evoluir. Então, a gente começa a trabalhar agora. Né? Vamos lá. Tolerância ao estresse. E aí, tolerância ao estresse é porque a vida vai nos colocar em situações estressantes. Não é busca pelo estresse, tá, gente? Tolerância é, se a vida nos levar a situação extrema, passar com dignidade para essa situação. Então, a situação extrema é um familiar difícil, uma relação difícil no trabalho ou familiar, a morte de um ente querido, né? Uma situação financeira delicada. Então, são situações de estresse. Então, tolerar não quer dizer gostar. Kardec vai dizer isso para a gente, quando propõe o movimento espírita, trabalho, solidariedade e tolerância. O que é trabalho? É mão na roda, mão na massa, fazer. Solidariedade, estar com o outro e perceber o outro como seu parceiro. E tolerância, por quê? Porque o outro vai ser difícil. Então, tolerância ao estresse não é gostar do estresse. É, eu te aguento aqui, mas já estou te superando. Essa situação vai passar, não vou ficar nela não. E por fim, flexibilidade. O mundo pede de nós alguma habilidade de sermos flexíveis. Flexíveis. Não é mais, tem que ser desse jeito. Não, calma. Tem muitos matizes, tem vários comportamentos, tem várias perspectivas. Então, a gente sai do pensamento, talvez em geral, muito cartesiano, como a gente diz, vamos pensar mais como artista. Ah, mas espera aí, Fred. Não. Esse pensamento vai continuar existindo, mas existem outras formas também. O que é ser feliz? É interessante a geração nova que está vindo aí agora. Na minha geração era assim, nossa, você tem que trabalhar, arrumar emprego, sustentar, casar e ter filhos. Né? Essa era uma visão de encarnação feliz. Ah, e detalhe, no caso, para nós homens, não, sua primeira conquista é o seu carro. Ah, compra o seu carro. Tal. Aí você chega para um jovem hoje e fala assim, você quer um carro? Deus me livre, eu quero viajar. Hã? Você não quer comprar um carro? Não, eu quero viajar. Para que carro? Tem Uber, tem aplicativo, tem não sei o que lá, tem carona. Hã? Não quero ter carro. Não é possível, não quero ter carro. Ah, mas você quer ter seu apartamento. Ah, quero, mas antes de apartamento eu quero viajar o mundo inteiro. Mas e seu apartamento? Ah, fica depois. Aí casar? Não, casar. Aí filhos, é filhos. Então, aquele modelo do que era família, não é que ele acabou, mas ele se estendeu, dizendo para a gente que eu vou ter que ser um pouco mais flexível. E para ser flexível, dona Janine... eu acho que essa é uma estratégia bacana e a gente faz de propósito, inclusive, de fazer dupla no estudo, que é uma forma também de estimular os jovens que já têm condição de participar e realizar algum estudo, de saber que eles vão precisar falar 1 hora. Né? Então, a gente divide e essa é uma estratégia bacana que encoraja o jovem. Então, ele pode vir e começar a falar 15 minutos e depois, então, o adulto que está apoiando naquele momento vai e completa o tempo. E aí ele pode fazer, se ele conseguir ir até 20, está ótimo. Aonde ele for, está ótimo, mas vale a experiência. Né? E nesses elementos aqui, que aí a gente vê que é o Fórum Econômico Mundial, trazendo quais são as habilidades do futuro, e a gente falando que o futuro é agora, e a gente pegando todos os conhecimentos da ciência, aí, os mais modernos, né? E aí a gente acessa ou o Evangelho de Jesus, e se a gente precisa, né, uma lente que facilita e favoreça a gente entender melhor,
é a doutrina dos espíritos, e aí a gente vai ver exatamente isso no tratado, né, no compêndio que os espíritos deixaram e que Kardec organizou. Então, quando a gente pensa que a gente não tem a possibilidade de colaborar com o processo formativo de crianças, de jovens e de adultos, porque a gente não é da área da educação, vamos estudar Espiritismo, que nesse momento a gente vai começando a se apropriar da possibilidade de interagir com as melhores habilidades para o futuro. E se o futuro é agora, então nunca é tarde para começar. Então podemos ver o quanto de coisas aí que não estão na forma, né, de alguns aspectos sacralizados ou dito religiosos, mas que são da vida e da convivência moral, né, e da convivência social. E especialmente de um ponto muito importante chamado autoconhecimento. Já diziam os filósofos, e aí os espíritos vêm e reforçam da importância que é a gente se conhecer. E aí falando que o futuro é agora, essa coisa da capacidade de predizer o futuro e tal, que antes estaria muito subjugado a alguém que vai me contar como será meu futuro, e essa é uma vantagem, né? Porque necessariamente eu não me lembro, e essa também é uma misericórdia divina da gente não se lembrar. Sabe aquela coisa assim, fala, nossa, estou tão arrependido de umas coisas que eu fiz, podia parar o mundo, zerar e começar do zero. Toda reencarnação é assim. A gente zera e começa do zero, olha a oportunidade, né? Então assim, se a gente fez aquele monte de coisas que a gente não se aprovou, né? E a vida também foi nos mostrando que não foram as melhores escolhas, a gente consegue parar, resetar e começar do zero. Mas aí tem uma coisa muito legal dentro da gente, que hoje a gente já pode falar isso com as novas tecnologias, que é aquele negócio, você sai de casa, você coloca lá no GPS do carro, ele vai falar, você vai chegar em tal lugar, tal hora e não sei quantos minutos. Mas como ele sabe? Ele sabe que tem uma batida no meio do caminho, ele sabe que você quer coisa mais preditiva de futuro do que essa? E você fala, mas que estranho, né? Botou 50 minutos a mais aqui, o que será que aconteceu? A gente chega lá, tá, tinha uma batida, tal. Antes, qualquer dia, um dia, depois que você chegasse lá, fala, agora entendi que é uma batida. Mas estava lá certinho a forma de chegada. Então, só para dar uma dica, né? A gente nasce com um GPS interno. E essa autoobservação e esse autoconhecimento faz com que a gente consiga entender que espaços e tempos são melhores de ser ocupados, se alinham ou não com o nosso planejamento reencarnatório. E podem saber que dá certo mesmo. A gente sabe direitinho quando a gente está atento, que o nosso GPS fala assim, ei, tá pegando um lugar aí que é muito cascalho, é muito coisa, vai dar uma volta enorme, né? Ou então fala assim, meu filho, olha só, tudo bem, você vai pegar esse atalho aqui e vai chegar muito mais rápido, mas você vai deixar de ver e experimentar esse motivo e essa mobilização que seria uma paisagem, uma experiência ou conhecer um novo lugar. Então, o nosso GPS interno, para quem é muito ansioso para saber o futuro, ele é um ótimo preditor, então vamos ficar mais atento, que ele vai nos dizendo. E o mais legal é que esse GPS interno ele está alinhado com a bússola, que é a linha da vida, que é exatamente a lei divina e natural. Podem saber, quanto mais a gente se afasta da lei divina e natural, mais o nosso GPS grita e mais o nosso corpo registra e mais a gente se perturba sob o ponto de vista emocional. Porque, querendo ou não, o GPS que está dentro fala, ei, está afastando demais, volta, volta. Mas às vezes a gente fala, não, espera lá, né? Tem uma expressão muito legal que o nosso querido Godinho, presidente da FEB, eu ouvi ele falar uma vez, que eu guardei para sempre, assim, que a gente, ao invés de seguir o farol, a gente se distrai com os vagalumes. A gente fala, é ali, ó, então é ali, né? Porque os vagalumes, eles são muito alegrinhos e tal, e a gente acaba se distraindo e esquece que a gente estava, na verdade, buscando seguir o farol. Então, vamos lá, a doutrina espírita nos ajuda. E aí a gente começa a tentar ler os sinais. E aí a ideia foi trazer, a gente conheceu a história dessa moça, né? Um personagem real, a Ana Michele Soares, que gostava de ser chamada de Ana Mi. Ela traz numa história muitas vidas. E, de fato, aos 28 anos de idade, em 2011, ela descobre câncer, né? Ela tem um câncer de mama e aí vai com todo o processo de enfrentamento a essa doença, que é realmente um desafio
na nossa dinâmica emocional, social e de vida. E ela faz o primeiro tratamento e o que acontece é que 5 anos depois há uma recidiva com metástases super rigorosas, no sentido de agressivas, e ela simplesmente entra para aquele grupo de pacientes de cuidados paliativos, porque não há cura. Não há expectativa de que aquela experiência seja vencida para que ela permaneça encarnada. Então, comparando aí o nosso efeito de aversivo de falar, ou seja, ela tinha um tempo muito pequeno de vida, porque já estava previsto que ela morreria do câncer. E ela, desde que descobriu a doença, ela começa a tentar, né, lidar com aquilo aos 28 anos, quando chega aos 32, ela chega e recebe o diagnóstico da volta da recidiva e vem muito mais agressivo e começa a fazer os tratamentos e entre um tratamento e outro ela escolhe buscar, né, se curar. E todo mundo falando não, e ela começa a se incomodar com a reação das pessoas, de todas as pessoas. Primeiro ao falar de câncer, porque parecia que era uma palavra que não pode ser falada, né? Assim como morte, e ela se incomodou com essas duas coisas, e ela conheceu os cuidados paliativos. Paliativos é que tem mais nada para fazer, vai fazendo alguma coisa enquanto isso. E ela descobre que cuidados paliativos são nada mais, nada menos do que cuidados diários de vida, né? E ela começa a se intitular, assim, ela é uma jornalista, e ela começa a fazer todo um trabalho de relato da própria experiência, ao viver a experiência da melhor maneira que ela entende ser possível de valorização da vida. Com isso, ela diz o seguinte, a grande lema dela era transformar a finitude na mais importante ferramenta de autoconhecimento que existe. E ela percebe que é um sacode, né, quando você fala, olha só, sua finitude estava ali. Você vai acabar, sob o ponto de vista da vida material. E aí? O que você vai fazer com esse tempo? O que você vai fazer com isso? Então, quando a gente falou no começo que a ideia era trabalhar com o tempo, né, e como é que a gente usa esse tempo, ou qual o sentido e o significado desse tempo, é exatamente o desafio que Ana Mi viveu e ela começou a reagir de uma forma muito interessante, e por isso, hoje, com alegria, né, ela pode estar aqui, por exemplo, sendo uma história para falar de muitas outras vidas e de possibilidades de como é que a gente traz valor para a vida, né, a partir do momento que a gente vai começar a dar crédito a cada momento e cada passo e a cada escolha que vai fazer. Na situação que eu estou agora, então, que escolhas são as mais apropriadas? O que vai me fazer melhor? O que fará melhor para as coisas que eu acredito ou desejo, né, na dimensão do que eu optei por ser vida e tal? E aí ressignifica completamente. Então, assim, tanto os valores quanto os conceitos, como a forma de viver. Aí, puxa vida, e aí ela chama atenção que a finitude foi a mais importante ferramenta de autoconhecimento que ela descobriu. Ela nunca viveu tão intensamente depois de ter a proximidade da morte tão efetiva, né, como foi o que aconteceu. E ela resolveu compartilhar isso com outras pessoas. Então, ela escreve 3 livros ao todo, né? Passou por várias partes de baixas, altas, perda de cabelo, perda de potência do corpo e tal, recupera, dá aquela volta e assim vai vivendo todos os processos, e em todos esses processos ela viveu intensamente, e ela fez uma opção de viver enquanto ela respirasse. Enquanto eu respirar, eu vou viver intensamente. Então, como é que você vai valorizar isso? Enquanto eu respirar, e ela fala, dançando com o tempo e com todas as possibilidades de estar viva até o último suspiro. Eu falo, esse momento vai chegar, mas até lá eu vou dançar com o tempo.
e com todas as possibilidades que eu voltei. E nesse caminho ela sai encontrando com um monte de gente, né, que está vivendo também a mesma, porque eles se organizam, eles se aconselham e formam aí um grupo, uma grande rede de apoio, até pelas químios e por todos os tratamentos mais difíceis, de todos os diagnósticos que acabam sendo vai ter jeito, não vai ter jeito, tira daqui, tira dali, e ela foi se incomodando com uma forma que as pessoas reagiam, inclusive os médicos, falando que ela poderia, olha só, não, isso aí não vai ter muito jeito. Aí o outro falou, não, vai, força, vai dar certo, você vai curar. Ela falou, mas não tem cura, tá certo que não tem cura. Então, assim, de que está querendo que eu tenha uma força e que eu alimente em mim uma coisa que não existe? Não tem cura, mas pouco importa. Enquanto eu respirar, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí ela foi ressignificando e trazendo para a realidade, dando do idealismo de minha vida acabou, né? Porque eu vou morrer mesmo, então se entrega, ou ao mesmo tempo falando, não está acontecendo nada disso, não estou bem, eu não estou bem, preciso de ajuda, não estou bem, preciso de apoio, eu preciso de amigos, e aí ela vai fazendo uma grande rede de apoio e criam no Instagram um dos endereços dela, que é paliativas, até porque ela começou a divulgar, ser uma grande divulgadora dos cuidados paliativos, como sendo cuidados de vida, em vida, e não aquela coisa de faz qualquer coisa porque já vai morrer mesmo. Né? E aí ela vai ressignificando e encontra nesse caminho uma médica que virou super amiga dela, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que ela é geriatra e se tornou paliativista e conseguiu também romper na medicina essa série de preconceitos que é ser paliativista e conseguir ocupar um lugar, e hoje ela é uma super autoridade nessa área. E depois ela escreve, Ana Mi escreve Vida Inteira, uma jornada em busca de sentido do sagrado de cada dia. Esse livro, especialmente, ela faz um relato de uma amiga que ela encontrou nesse processo. E ela, como jornalista, ela ia escrevendo tudo e foi escrevendo todo o roteiro. E elas resolveram fazer uma bucket list, né? Não tem o filme Antes de Partir no Brasil, e é bucket list daqui, onde os dois se encontram, é o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, os dois atores, um filme belíssimo, e eles fazem uma lista do que a gente vai fazer antes de morrer. Os dois estavam condenados à morte, então eles vão fazendo a lista. E elas brincaram disso e foram fazer a lista. E o que aconteceu é que 2 anos depois que pouco tempo depois que elas fizeram essa lista, a amiga dela desencarnou, né? E ela ficou com a lista dela e a lista da amiga que tentando fazer, e ela falou, nossa, essa eu vou fazer pela minha amiga, né? E aí ela ia curtindo a possibilidade, a experiência, em homenagem e exatamente agradecendo, em gratidão à vida, né? E à memória dessa pessoa viva que não estava lá mais fisicamente, mas vivia dentro dela, porque foi fazendo diferença. E assim ela foi entendendo como a vida pode continuar, porque a gente continua vivendo dentro das pessoas, além do que a gente acredita que a vida continua após a morte do corpo. E por fim, ela em janeiro desse ano, no ano passado, saiu uma matéria da BBC falando sobre o trabalho dela, sobre as redes sociais e todo o movimento que ela fez para apoiar milhares de mulheres vivendo a questão do câncer, dos cânceres femininos. E em janeiro desse ano, uma nova matéria sai no dia 16 de janeiro, uma nova matéria falando, né, como é que ela tem enfrentado essa experiência, e no dia 21 de janeiro ela desencarna, né, aos 40 anos de idade. E uma das coisas que estava como meta dela, aos 28 e depois aos 32, é assim, cada aniversário era um ganho, né, na roda em volta do Sol, da volta ao redor do Sol. E, sem dúvida alguma, ela consegue chegar no ano de 2022, no aniversário de 40 anos, super comemorado, né? Mas ela desencarna no início desse ano e ela já estava escrevendo o seu último livro, que é Entre a Lucidez e a Esperança, um olhar sobre a finitude para quem não tem tempo a perder. E ela traz aí o conceito de tempo muito bacana. E ela tinha dito eles fizeram um filme também sobre a história dela. Ela tem também nas redes sociais TED Talks, onde ela fala sobre a experiência. E aquilo foi
uma força muito grande para muitas pessoas, né, que encontravam nela essa vontade de viver e valorização da vida com tanta dignidade. E o grande lance da Anami, falando assim, bem jovemmente, é que o seguinte, ela falou, a cura do meu corpo, eu não estou preocupada com ela porque eu já sei que não tem cura, mas eu vou usar todo o meu tempo para curar a minha alma. E essa foi a síntese do percurso dela. E foi feito um vídeo documentário, e quando eles chegaram trazendo lá as informações do vídeo documentário, ela falou com ele assim, olha só, se eu morrer antes de eu ver esse filme, antes de eu ver esse material, eu mato você, hein? Porque não é possível. E ela já estava nos seus últimos dias, porque foi exatamente no final do ano passado, eles estavam com uma versão final desse material, e inclusive do livro, e aí eles conseguiram autorização no hospital, ela já estava na UTI, já estava com muitas dificuldades, eles montaram um cinema, porque ia liberar para assistir no celular, mas eles conseguiram montar um cinema com projeção para ela assistir o filme, mesmo tão debilitado como ele estava, e ela realiza mais um item da sua bucket list, né? E que ela falava que ia mudando também essa bucket list, ela foi botando um monte de coisa, ela enriquecia isso e viveu muitas coisas perfeitas em relação a essa possibilidade. Então foram os 3 livros e ela fala, essa é uma história, pode ir, essa é uma história, não é uma história sobre o câncer, é sobre viver, sobre vivência, sobre dançar com o tempo, esse é do primeiro livro, com mais paixão do que nunca, ela fala apenas de vida, a melhor vida possível ao alcance de todos nós. Olha que lição bacana, né? Eu posso até estar com uma doença grave, mas mesmo assim vale a pena viver da melhor forma possível. Então, é uma chamada para a gente que tá muito melhor do que ela nesse momento, né? Como é que a gente está reagindo. E esse último é da doutora Ana Cláudia, que ela já tinha desencarnado, a doutora Ana Cláudia que prefaceia esse livro, o último livro dela, e fala, o que a Anami faz é despertar o melhor de nós. Ela transforma milhares de vidas por meio do amor, da responsabilidade, de abraçar uma causa e de ser dona da própria vida, mesmo que o corpo já esteja frágil. Então, ela não largou a vida dela em nenhum momento, independente da condição que o corpo dela estivesse. Então, é uma grande história, né, que tem mudado e que pode mudar muitas vidas, e é uma história, uma Anami. E olha a capilaridade, a possibilidade da gente influenciar. A gente falava disso, né? Como que nós influenciamos o outro. E nós influenciamos o outro com as nossas verdades, né? Com a nossa inteireza, com a nossa assertividade, com a nossa autenticidade. E não é com a nossa perfeição, porque senão a gente não influenciaria ninguém, porque nós não somos perfeitos. Mas nosso esforço de viver o que estamos vivendo é que vai fazendo diferença. Então vamos passar mais um pouquinho, Fred? É muito legal isso, que eles ficavam falando, fica falando de morte, onde já se viu, ficar falando de morte atrai, é aquilo que o Fred falava no começo, eu falei tanto sobre vida e morte, sobre viver o presente, sobre legado, que não me parecia correto sair a francesa e deixar o leitor no vácuo. Então a gente já combina aqui, ó, nessa história, a menina não morre no final. Esse é o livro, o último livro, tá? Ela fala, ela vive nas palavras, e isso basta. Então, ela já deixou adiantado que não tem essa historinha com tristeza no final, né? Mas que nessa perspectiva essa menina não morre no final, ela vive nas palavras e isso basta. E ela vive dentro de cada uma das pessoas que conheceu a Anami. E que hoje, por exemplo, faz diferença para mim. Eu tenho conversado com muitos jovens, a gente fez um trabalho lá em Newark, em Nova Jersey, com um grupo de jovens e conversávamos com eles. Como é que é para vocês pensar, vamos fazer um projeto aqui, e a gente brincou de fazer bucket list, se a gente tivesse só 3 meses de vida, certo de 3 meses de vida. E essa é uma questão muito legal, porque jovem, não está na hora de jovem morrer, ok? Apesar de acontecer, mas não está na hora, na linha do tempo, no que é da cadeia natural, né, do movimento. Mas é muito engraçado como é que isso dá uma sacudida na gente, no outro, em qualquer um de nós. Então, quanto mais perto a gente estiver da morte, né, da realidade de que vamos sair de cena, a pergunta é, o que nós vamos priorizar? Aonde a gente vai botar o nosso coração? Quais os tesouros que a gente está validando?
Aonde está, né, o valor, e nesse caso o tempo e a forma de usar o tempo é um bom medidor, né, dessas nossas escolhas. Que às vezes a gente vai vivendo um dia atrás do outro, passa uma semana, passa mais um, sei que lá, não, vai ser só a semana que vem. Aí a gente entra numa ansiedade tão grande que não vive aquela semana, porque está esperando a semana que vem acontecer, e aí vai perdendo o tempo, né? E como é que passar uma hora aqui juntos, né, eu escutando histórias, estudando junto e tal, olha que diferença isso faz. E quantas vezes a gente passa, sem nenhum problema, eu também passo, uma hora lá olhando Instagram, olhando não sei o que lá, olhando não sei o que, quando você viu já passou 1 hora, 2 horas, e a gente fala que está com pouco tempo. Então, são pequenos detalhes que vão chamando a atenção para que a gente faça, de fato, escolhas mais conscientes. Vamos seguindo, então. E o futuro é agora. Não tem o passado já não existe mais. E o futuro não existe ainda. Ele é construído, o que existe é o presente. Então é agora que a gente vai fazer as escolhas, porque numa relação de causa e efeito, nós que conhecemos essa lei divina e natural, né, a gente sabe que a gente vai colher exatamente o que a gente plantou. Então, a grande pergunta em que saber que o Espiritismo apresenta transforma a nossa vida? Que diferença faz saber que a gente é espírito, que nós estamos aqui, viemos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? Em que isso transforma? Será que isso vai fazer a gente viver feito de manada? Vai fazer viver igual a todo mundo, ou com os valores que um determinado tempo da sociedade determina? Ou a gente vai poder significar e ressignificar esse movimento, mesmo que pareça estranho, né? Porque assim, ser correto tem hora que parece estranho. Porque está todo mundo tanto fazendo do outro lado que você fala, gente, tu está estranhando, porque tem alguma coisa errada, né? Então, assim, no Brasil a gente fala isso, o mundo é dos espertos. As frases são essas, o mundo é dos espertos, né? Aí deixa de ser bobo. E aí o que é ser bobo? Ser bobo é cumprir a regra? Ser bobo é cumprir o combinado? Ser bobo é pensar de uma forma responsável? Como é que é isso, né? Ah, não, o melhor para mim. Tem que fazer o melhor para mim. Então, se eu estiver bem, minha família estiver bem, o resto não precisa. E a gente vinha conversando e temos escutado umas aulas de uma professora que chama Lúcia Galvão, uma filósofa, falando disso. Olha, fala o seguinte, no câncer, tem uma célula que contraria a relação de pertencimento e harmonia, de compromisso com aquela corporeidade em harmonia e em pleno funcionamento. Uma célula desiste da brincadeira e ela começa a jogar contra. Aí pergunta, não liga não, é só uma célula. Não, essa célula simplesmente acaba inviabilizando todas as outras. E aí quando a gente pensa que nós somos socialmente uma célula da sociedade, que a família é uma célula da sociedade, então se a gente cuidar muito bem da nossa família, né, a gente precisa transbordar, porque isso vai fazer muito bem para tudo que está acontecendo ao redor. Porque não tem como a gente não ampliar do mundo micro para o mundo macro, até chegar um dia, exatamente, que a gente vai ser, somos uma família universal. Por enquanto não, às vezes está com dificuldade até dentro da nossa própria família, né? Mas ali tem alguns códigos que vão garantindo a nossa fidelidade, inclusive a nossa tolerância a algumas coisas. Ah, porque é da família, né? Porque é da família. Mas com o outro a gente não tem nenhuma tolerância. E aí, por que a minha família só que é importante? Né? E aí, vamos lembrar, enquanto célula do organismo, se uma célula não estiver indo bem, as outras não irão. Então, não basta a minha família estar muito bem, porque se a célula do vizinho não estiver indo bem, isso vai me contaminar. A pandemia nos deu essa lição. Não bastava ser rico, milionário, porque não adianta, não tinha vacina para comprar, não tinha como sair, tal. Precisava daquelas pessoas que trabalhavam na minha mansão, e a pessoa que trabalhava na minha mansão, e ela estava morando naquele lugar onde era completamente insalubre, eu precisava dessa pessoa. Se ela não se cuidasse, eu estou toda cuidada, mas encontrei... É isso, a pandemia trouxe esse código para dar uma despertada. E nem todos nós despertamos com isso, né? Quantos anos você tem, na verdade, nesta vida? Quantas vidas você tem? Essa é a nossa melhor versão. Olha que bacana, né? A gente falava disso, olha só. Antes eu matava, né? Agora eu só tenho vontade, né? E falo, ai meu Deus, dá e passa, esquece isso. Mas olha como a gente já consegue estranhar, olha esse movimento de ódio que está colocado aí, esse monte de terror, isso nos causa incômodo. E a gente começa a sofrer com o outro.
E aí é exatamente, não é só se colocar no lugar do outro, é olhar o ponto de vista do outro, da realidade do outro, aquela palavrinha mágica no final, que é empatia, né? Como é que é isso? É um exercício difícil, mas que a gente vai fazendo isso na medida em que vai sentindo as nossas dores. E o que você faz encarnado hoje? Qual é o sentido da sua vida? Vamos lá, qual é o propósito e qual é o significado? E para saber se nós somos felizes, haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Essa é uma pergunta que o Kardec faz aos espíritos, básico assim. Tudo bem que cada um tem um valor. Culturalmente, a gente sabe que cada um, o que é uma coisa, um problema para um, para o outro pode ser uma delícia. Né? Isso tem variações. Mas tem alguma coisa que signifique felicidade para todos? E aí os espíritos respondem sabiamente, da mesma forma que nós conseguimos também identificar que existem valores humanos, que seja em que cultura, nível socioeconômico, onde quer que a gente esteja, a gente valoriza, porque a gente quer ser respeitado, a gente quer ser amado, uma série de elementos que estão colocados para nós nas virtudes, né, que são valores humanos universais, independente de onde você esteja, você se sente, né, atendido quando aquela situação é favorável a você. E ele pergunta se tem algum critério de felicidade para todos os homens, sendo que nós somos tão diferentes. E aí os espíritos apresentam posse do necessário. Esse é um critério de felicidade. Termos o que a gente precisa, não mais e nem menos. Né? Aí, aonde está essa dosagem? Vamos embora, vamos pensar, vamos refletir. Na pandemia eu cheguei à conclusão que eu usei 2 sapatos e eu tenho 30. E assim como é que eu fico eu comigo mesma discutindo essa perspectiva, né? E ainda saiu um novo, mais bonitinho, colorido e tal. É difícil, estamos encarnados, né? Os convites são vários. E não é para a gente poder entrar numa obsessão, né? De que não pode, vamos fazer um termo de pobreza, um voto de pobreza. Não, mas nós estamos falando só o seguinte: posse do necessário. É necessário para mim? E isso, se não é, pode ajudar alguém? Opa, olha aí, né? Uma coisa bacana. Segunda coisa, consciência tranquila. Essa é aquela que faz a gente falar, nossa, pelo menos eu vou conseguir botar a cabeça no travesseiro e vou conseguir dormir bem, né? Mas como é que tem gente que consegue, fazendo tudo isso, que eu acho um absurdo, deitar e dormir? Cada um é cada um, mas difícil que felicidade, de fato, esteja dentro de quem não tem consciência tranquila. Os espíritos colocam isso e nós sabemos o quanto que esse eu interno nosso, né, que somos nós espíritos, e com as leis de Deus escritas na nossa consciência, como é que a gente consegue se tornar e se sentir com consciência tranquila. E, por fim, fé no futuro. Né? Acreditar que é possível. A esperança é esperançar, é fazer para que o futuro venha da melhor maneira possível, mesmo que seja com um monte de problemas, para que a gente aprenda um monte de coisas, porque desafios são diretamente conectados a novas aprendizagens, né? E não necessariamente a torturas. Mas, de qualquer forma, a dor é uma grande professora. Cultuar o sofrimento já é uma disfunção de nossa parte, que a gente quer arranjar uma desculpa, nos colocando no lugar da vítima para não caminhar. E assim a gente vai se avaliando, e é autoconhecimento, né? Por fim, se a gente precisar de uma receitinha básica, a gente tem, né? É o melhor modelo. De fato, ele fez muita diferença. Pode passar, Frê? Perdoar quando parecer impossível, pelo menos a gente tenta, né? Conviver com os diferentes, parece simples, mas a gente tem se surpreendido, né? Acolher a quem sofre, ser amigo de quem não tem amigo, amar o seu próximo, mesmo que eles não te entendam, e você é um espírito encarnado e não um corpo que tem espírito. Então, acho que essas são realmente receitinhas do bem viver que aquele incrível espírito nosso mestre veio e mostrou como faz. Ele não só mandou as coisas, informação não, veio e mostrou fazendo. E aí a gente vê da coerência do Cristo nas suas formas de acolher. Aliás, se alguém acolheu tanta diferença e tanta diversidade, foi este sujeito.
Porque exatamente, se alguém perguntasse assim, para sua empresa, você contrataria a equipe dos 12 que Jesus elegeu? Você fala, mas reprovaria em todos os testes. Mas, sabe lá, vamos nos parecer com ele. E por fim, empatia e compaixão, de fato, têm sido 2 elementos de exercício diário. Ou seja, como é que eu começo a entender o marco psicológico do outro. Não é me colocar no lugar do outro, porque me colocar no lugar do outro, eu vou com todos os meus pensamentos, a minha cultura, a minha forma de ver, tal, entro lá e não vou entender nada. Eu preciso entender o contexto do outro que faz com que ele seja assim. Olha que coisa difícil, mas olha como a gente gostaria que as pessoas fizessem isso com a gente. Né? Então é só, quando tiver com dificuldade, falar assim, nossa, como é que seria bom, né, alguém poder me acolher, ou pelo menos só me escutar. Né? Pode até nem concordar comigo, mas me acolhe e me escuta com respeito que eu vou também merecer do outro. E tem tempo para o vídeo? E compaixão, quando a gente fala de compaixão, nós estamos falando de um movimento de autopercepção que está incluindo inicialmente a autocompaixão. Ninguém é compassivo e ninguém tem compaixão quando você não está internamente trabalhando isso com você mesmo, né? Auto-perdão e perdão. Aí tem uma música brasileira que a gente gosta muito e que chama Laços, né? Que fala exatamente qual é a possibilidade da gente unir laços, pontas, e com todas essas diferenças e fazer diferença. E aí a gente trouxe para vocês matarem um pouquinho de saudade de música brasileira e prestarem atenção na letra. Simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. De novo a cada novo amanhecer. Essa é a melhor parte. Não é bem isso, olha só. Que texto é esse, né? Qual é a possibilidade que a gente tem de fazer diferença? Como a gente está usando o nosso tempo? O que o outro significa na nossa vida? E aí a gente está pensando filosoficamente um monte de coisa. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. De novo a cada novo amanhecer.
aqui encarnado viva a nossa humanidade. E que de fato a gente tenha certeza que a nossa vida é para a eternidade.